Vamos ler o texto bíblico que fala do nascimento de Jesus, que fala do Natal, para que a gente entenda. O texto se encontra no Dr. Lucas, o historiador Dr. Lucas, no capítulo 2 e o versículo 1 a seguir, que diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirenio governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. Subiu, pois, da Galileia também José, da cidade de Nazaré e da Judeia, cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E ela deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar na estalagem. A estalagem seria os hotéis daquela região. 2 pontos que precisamos compreender. Maria não teve Maria não teve Jesus, nem na estalagem, nem na manjedoura. Observe o capítulo 2 e o versículo 7 de Lucas. E deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura. Isso significa dizer, com todas as letras, que ele não nasceu na manjedoura. Ele deve ter nascido na rua. Outro ponto que é muito importante para nós é que esta época que nós comemoramos o nascimento de Jesus não corresponde, na verdade, à realidade dos fatos. Por que isso? Porque entre dezembro agora, final de dezembro e janeiro, é o inverno de Israel. É a época mais fria de Israel, onde as temperaturas baixam mais, é nessa época. E jamais o imperador César Augusto, né, ele ia baixar um decreto, César Augusto, ele iria baixar um decreto nessa época. Então só aí dá para descartar que Jesus não nasceu nessa data, exatamente porque seria o inverno de Israel, é o inverno de Israel, é a época que a temperatura baixa mais e o imperador jamais faria uma coisa dessa. Agora voltando para onde Jesus nasceu. A Bíblia não é clara em dizer aonde foi, que local. Certo é que mostra que não foi nem na estalagem e nem na manjedoura. Porque é bom a gente ater-se às expressões. As expressões elas são fundamentais para que a gente entenda os textos. Hoje de manhã eu escrevi um texto que eu falo a diferença entre ver e enxergar. Ver é um ato biológico. Todos os animais que têm olhos veem alguma coisa. Mas o enxergar ele depende de uma interpretação muito mais profunda. Ele consegue enxergar as entrelinhas. E nesse texto, está mostrando um texto de Lucas 2 e capítulo 2, versículo 6, está mostrando que Jesus não nasceu em uma manjedoura. Provavelmente ele nasceu na rua, nem numa manjedoura ele nasceu. Foi muito mais dolorido para Maria e para José. Porque a expressão de Lucas é: e deu à luz ao seu filho primogênito. Por que primogênito? Porque apesar de algumas pessoas
quererem negar, Jesus teve mais 3 irmãos homens, mais irmãos homens e irmãs. Ele foi o primogênito. Aqui as pessoas precisam compreender, os adeptos da ignorância que diz que Jesus não teve irmão, precisam compreender que a palavra aqui é primogênito e não unigênito. Jesus foi o primogênito de Maria. Então Jesus teve mais irmãos, que está registrado lá no livro de Marcos. E diz: e deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu em pano e deitou-o numa manjedoura. Então Jesus, provavelmente nasceu num lugar muito mais dolorido do que possamos imaginar. Não nasceu em berço de ouro, não nasceu nos palácios. Jesus provavelmente nasceu na rua, como um mendigo qualquer, como uma pessoa qualquer, como um indigente qualquer, porque não encontrou, certamente naquela época, as estalagens estavam cheias de pessoas que tinham condições de pagar. E quando chega José com Maria, não achou lugar. E não teve outra oportunidade a não ser ter a criança, não sei aonde, mas ela só chega na manjedoura depois que o menino nasce. É isso que é a Bíblia, é isso que é a verdade, e eu não posso falar de outra maneira.